Ok, então aula de física 1, essa é a 18ª aula e nós vamos ver hoje conservação de energia, tá bom? Fiquem à vontade para se manifestar. Abra o microfone, vocês não vão aparecer na gravação não. O som de vocês vai aparecer na gravação, mas vocês não, tá? Então deixa eu compartilhar com vocês a tela. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim? Sim, Então, professor. beleza. Então, vamos lá. Tranquilo, professor, tá aparecendo aí. Passar uma manteiga de cacau aqui. Então, bora. Bom, conservação de energia. A gente viu na aula passada, né? Por Torricelli. Então, se a gente lembrar, deixa eu relembrar aqui com vocês, que nós vimos que V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S era a fórmula que a gente estava usando, Torricelli. Não tem problema a aceleração ser constante não, viu? Não se preocupem com isso, não é isso que vai... A gente pode generalizar, é isso que eu quero dizer. Então, trabalhando essa questão aqui, então, a gente chega nessa equação, tá? E dessa equação, então, a gente tira já alguns conceitos. Um dos conceitos é o K é a energia cinética. Cinética por quê? Porque está relacionada com meio de mv quadrado. E U, nesse caso aqui, é G. UG, que é energia potencial, nesse caso gravitacional. E nós vamos escrever como mg. Nesse caso aqui nós escrevemos como Y, mas a gente pode também escrever como mgh, tá? Porque a energia potencial gravitacional, ela depende exclusivamente ela depende da altura. Então é importante a gente ter isso em mente. Pessoal, vamos parar um pouquinho para a gente entender essa questão da energia potencial. Energia potencial está relacionada com o acúmulo de energia. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, vocês são engenheiros? Vocês vão falar que não. Mas vocês estão num curso de engenharia, ou seja, vocês têm potencial para ser engenheiros. Tá certo? Engenheiros em potencial. Engenheiros em potencial, exatamente, Miguel. Então todos vocês têm esse potencial para ser engenheiros. Então vocês têm isso acumulado e agora vocês estão trabalhando, se esforçando para chegar a ser engenheiro, tá? Eu tenho aqui esse objeto na minha mão, uma calculadora. Se eu soltar essa calculadora, se eu soltar, o que vai acontecer com ela? Vai cair? Vai cair. Então, o que acontece? Ela tem potencial para cair. Mas ela vai cair só se eu soltar. Tá certo? Então, não significa que ela vai cair. Significa que ela pode cair. Ela tem condições de cair. Mas ela só cai se eu soltar. Tá certo? Então, e para que ela tivesse essas condições de cair, precisou ser feito um esforço nela para que ela ficasse nessa posição. Então nós tiramos ela de uma posição que ela estava estável e colocamos ela nessa posição. Se soltar, ela cai. Tudo bem? Essa então é a energia potencial gravitacional. Ela acumulou energia potencial gravitacional. Para isso, nós precisamos fazer um esforço. Esse esforço é a aplicação de uma força por uma altura, até a altura que a gente queira colocar. Então, veja que o esforço é contrário à força-peso. Então, se é contrário à força-peso, então significa que tem uma componente que é mg.
E a outra componente é a altura. Então, mgh. Então, nós podemos ver que o trabalho da força-peso é mgh para poder elevar o objeto até a altura h. Certo? Então, e com isso a gente pode ver que ela acumulou esse objeto. Veja que eu vou falar de duas formas. Esse objeto acumulou energia potencial. Tá? E agora eu vou falar diferente. Eu vou falar o sistema todo acumulou energia potencial. Quem tem energia potencial não é o objeto, é o sistema. Então, quando a gente fala o objeto acumulou energia, está errado. Ele não acumulou energia. Quem acumulou energia foi o sistema. O sistema Terra-objeto. Porque se o sistema Terra-objeto não tivesse acumulado energia, o objeto não ia cair. Tá? Então, a gente fala que o sistema tem energia. Então, quem acumulou energia potencial foi o sistema. Qual forma de energia potencial? Energia potencial gravitacional. Certo? Então, nós podemos, observando, portanto, aqui nós temos, então, uma forma de energia potencial, que é gravitacional, e uma forma de energia que está relacionada com o movimento. É energia cinética. A energia cinética é a energia própria do movimento. Tem velocidade com relação ao referencial? Tem. Então tem energia cinética. Cinética vem de movimento. Bom, trabalhando esses termos aqui, então eu chamei K2 para mim é essa grandeza aqui, mv2 ao quadrado dividido por 2. K1 é mv1 ao quadrado dividido por 2. Tá? E assim por diante, de tal forma que nós chegamos a essa expressão ΔK, que é a variação de energia cinética, é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. O que significa isso? Significa que nós temos uma oscilação. Ganhou energia. Então, por exemplo, se eu jogar esse objeto para cima, certo? Se eu jogar esse objeto para cima, ele vai chegar até uma certa altura. Mas como que ele consegue chegar a essa altura? Porque o sistema tem energia cinética. Então, a energia cinética do sistema proporciona a esse objeto ter uma velocidade inicial de tal forma que permite que o objeto chegue até uma certa altura. Quando essa velocidade é zero, esse objeto para e a força gravitacional atuando sobre ele faz com que ele retorne. Então, o sistema tem energia cinética suficiente para fazer esse objeto chegar a uma determinada altura. Quando esse objeto chega nesse ponto, a energia cinética foi zerada. Simplesmente ela foi esgotada. O que acontece? Nós fornecemos energia cinética para o sistema e à medida que o objeto foi subindo, chegando mais próximo da altura H, a energia cinética foi diminuindo. Então veja aqui, diminui a energia cinética e aumenta a energia potencial gravitacional. Então, ΔK é igual a menos ΔU. Por isso menos, porque a variação é o contrário. Quando a energia cinética aumenta, a potencial gravitacional diminui. Quando a energia potencial gravitacional aumenta, a cinética diminui. Tá? Por isso que o objeto sobe e desce. Por isso que ele sobe e desce? Não. Ele sobe e desce. Essa é uma observação. A explicação que nós temos hoje científica é essa. Tá? Conservação de energia. Fechou? Alguma dúvida? Ok. Então, com isso, nós podemos dizer então que o sistema, por enquanto, ele tem essa forma de energia total.
Então a energia total do sistema é K mais U, cinética mais potencial. E veja que aqui eu não disse se é potencial gravitacional ou não. Porque o que nós sabemos é que a energia do sistema ela depende da configuração. Então o sistema ele pode ter energia cinética e energia potencial. Qual tipo? Gravitacional, elétrica, nuclear, elástica, aí vai do sistema que nós temos, né? Bom, deixa eu fazer uma representação aqui de um sisteminha, só para a gente poder entender. E aí vocês vão ver o brilho da M-Nodder. Então, Professor, Oi, pode falar. sobre essa energia total, eu lembro de um termo chamado energia mecânica. Tem a ver com isso? Tem. Por enquanto nós não falamos da energia mecânica. Porque eu estou chamando energia potencial por enquanto, ela pode ser nuclear, ela pode ser energia potencial química, ela pode ser elétrica, a química é elétrica, né? Mas pode ser de qualquer tipo. A energia mecânica, total mecânica, ela é exclusivamente gravitacional, a energia potencial, né, mecânica, né, na energia. Deixa eu reformular, deu engasgou aqui. A energia mecânica ela está relacionada a efeitos puramente mecânicos. Então, por exemplo, movimentos não, sistemas que envolvem energia gravitacional, energia elástica, movimentos, isso é energia mecânica, tá? Aí você tem outras formas de energia, que são energias elétricas, energias nucleares, tal. Mas a energia mecânica ela vai ser relacionada ao movimento, à energia gravitacional, à energia elástica, certo? Essa energia. Bom, então aqui nós temos um sisteminha aqui, deixa eu copiar ele para cá, tá? Então vamos pegar o sistema bidimensional mesmo, mais para a gente poder, mais para a gente entender, tá, o que está acontecendo aqui. Tá? E aqui dentro nós temos diversas partículas aqui, né? Tá? Então nós temos diversas partículas aqui dentro desse sistema. E aí cada uma dessas partículas ela vai ter uma forma de movimento, né? Então, cada uma delas tem aqui um movimento. Então, você tem aqui o movimento. Então, você tirou uma foto dessa configuração. E aí, depois, você veio aqui e tirou outra foto dessa configuração. Tá? E aí você percebeu que a configuração é diferente. Você percebeu que é uma configuração diferente. Então o que significa isso? Significa que a energia total do sistema, se conserva. Eu posso ter, por exemplo, o sistema com... Vamos supor que a velocidade desses objetos aqui... Vamos supor não. Se a gente comparar nos dois casos, comparando esse caso com esse caso aqui, o antes com o depois, a gente pode ver que as velocidades foram alteradas. Se as velocidades foram alteradas, significa que houve acúmulo de energia potencial, de alguma forma. Ou perderam ou ganharam, mas enfim, a configuração foi diferente. Então nós podemos dizer que aqui no antes nós temos uma determinada configuração de tal forma que nós vamos ter a energia cinética. Aqui eu estou contando o movimento de todos eles. Então a energia cinética é a soma das energias cinéticas devido ao movimento de todos os objetos. Então nós vamos chamar de KA, mais o A, que é a energia potencial
relacionada a todos os objetos também. E no sistema depois, nós vamos ter KB, opa, B não, D, mais o D. E nós podemos ter KA diferente de KD, o A diferente de UD, mas nós podemos ter EA igual a ED se o sistema for conservativo. Então, para o sistema conservativo, nós garantimos que as energias totais elas se mantêm. Então, a energia antes e depois são iguais. O que muda? O que muda são as energias cinética e potencial. Então, aquilo que nós falamos, lembra? O objeto está aqui. Então, se eu jogar para cima, o que vai acontecer com o objeto? Ele vai chegar a uma determinada altura. O que significa isso? Significa que o sistema... Você tirou uma foto, ele está aqui. Agora você tirou uma foto, ele está aqui. Certo? E a velocidade dele vai mudar. Então, se nós temos duas configurações, na primeira configuração, ele tinha uma determinada velocidade. Deixa eu representar aqui para vocês, tá? Para a gente ver direitinho. Então, quando nós temos um determinado objeto aqui no chão, e ele tem no chão não, na parte de baixo, né? Ele tem uma certa velocidade diferente de zero. E quando e depois ele vai ter uma velocidade igual a zero, lá na altura máxima, tá? Então, o que aconteceu com o objeto nesses dois casos? Tá? Então, nós temos aqui esses dois casos aqui. Então, agora, o sistema para nós vai ser esse. Eu estou colocando assim uma caixinha só para representar um sistema fechado, tá? Que a gente não quer que esse sistema seja aberto. Eu não quero forças externas atuando nele, não. Tá? Então veja só. No primeiro caso, nós temos aqui é o antes e aqui é o depois. Então a energia antes ela é composta por uma energia cinética mais a energia potencial. Nesse caso aqui é gravitacional, tá? E depois nós temos a energia depois é igual a energia cinética mais a energia potencial, nesse caso gravitacional. Então nós vamos escrever o seguinte, mas a gente sabe que antes a energia potencial aqui vai ser zero. Por quê? Porque ele está numa altura zero. Aqui ele já está numa altura H. Então a energia potencial do sistema não vai ser zero depois, mas vai ser antes. Então a energia potencial é zero. Mas depois ele chegou no ponto máximo. Então a energia cinética dele vai ser zero, porque não tem velocidade. Então o que nós vamos ter? Que a gente sabe que o sistema é conservativo, então a energia antes é igual à energia depois. Porque não tem forças externas, não tem mudança de energia, não tem dissipação de energia, então o sistema é conservativo. Como a única energia no sistema, no início, é a energia cinética, então nós vamos substituir por Ka. E depois, a única energia atuando no sistema é a gravitacional. Então é UdG. Então veja que nós temos a energia cinética antes igual à energia potencial gravitacional depois. Tá? Então, nós precisamos de uma velocidade inicial para que ele possa chegar numa determinada altura. Tá? Isso faz com que a gente possa compreender o movimento do objeto, faz com que a gente possa compreender o que está acontecendo no sistema. Agora, deixa eu copiar isso aqui para a gente poder
levar para lá. Agora vem uma coisa muito interessante também para nós. Veja que agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos permear esse espaço aqui todinho. Nós vamos permear com partículas aqui, tá? Com outras partículas. Então nós vamos permear aqui todinho com outras partículas. De tal forma que quando esse objeto, de nosso interesse, o objeto que nós temos interesse no movimento, nós observando ele subindo, ele vai se chocar com essas outras partículas aqui. E ao se chocar com essas outras partículas, ele vai produzir calor. Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai, à medida que ele for subindo, vai sendo energia vai sendo dissipada na forma, por exemplo, de calor. Mas pode ser também barulho. Pode ser barulho, pode ser calor. Existem, pode ser mudança na estrutura das moléculas, né? Pode ser deformação. Então, essas são as várias formas que pode ocorrer mudança. Eu coloquei ali barulho e calor, mas pode ter muitas outras. O que interessa pra gente é que ele perdeu. De alguma forma, as colisões fizeram com que ele perdesse energia. Então, nós vamos colocar aqui uma energia perdida. Tá? Então, ele perdeu. Mas ele perdeu. Deixa eu fazer uma coisa aqui. É porque ele perdeu no... Opa. Desculpa. No movimento. Então ele perdeu no movimento. Então. Aqui. Ok. Então veja que ele perdeu justamente no percurso. Foi no percurso que ele perdeu. Então não importa. Vamos voltar aqui um pouquinho. Não importa. Pode ver que nós não falamos em percurso aqui, quando a energia se conservava. A energia se conserva, não importa o que aconteceu não importa o que aconteceu no caminho. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui segurando essa calculadora. Tá? Então, eu estou segurando essa calculadora. Se eu sair daqui, vou dar uma volta... tal, e volto e ponho a calculadora no mesmo lugar. Se na minha volta vocês dormiram, fecharam os olhos, foram tomar café, foram fazer alguma coisa e não viram que eu saí, quando vocês voltarem, eu tô aqui nessa posição, para vocês não mudou nada. Concordam com isso? Não houve alteração. Então vocês não sabem dizer se eu saí ou não. Tá? Eu tô assim, de olho no objeto, no sistema. Fala, minha... Vem cá um pouquinho. Olha a minha princesinha. Que linda. Aí, a minha gatinha. Vai lá pegar Tá com vergonha. Tá com vergonha, né? Não, isso aqui eu vou usar. Eu sei o que você quer. Momento fofura da aula de física. Ela veio pegar o tablet dela pra jogar um pouquinho. Ela assiste televisão, joga. Ela tem aula à tarde, né? Então, gente, olha só. A questão é, vocês vão saber se eu saí ou não se vocês olharem pra mim, por exemplo, eu vou estar suando, vou estar... sabe? Se eu estiver suando, eu fiz esforços porque eu fui, andei e tal... Mas o objeto, vocês não vão ver modificação. Então, a força-peso atuando no objeto, ela é uma força conservativa. Por quê? Porque o trabalho total
da força-peso para levar essa calculadora para dar uma voltinha e retornar no mesmo lugar é zero. Então o trabalho da força-peso é zero. E o meu trabalho? Não, aí é diferente. O meu trabalho é diferente. Por quê? Porque eu tenho esforços. Eu fiz esforços musculares, enfim, eu fiz vários esforços de tal forma que o meu corpo fez trabalho. Mas a força-peso não. Tá? Então, a força-peso atuando nesse objeto é uma força conservativa. Há a conservação de energia por conta da atuação da força-peso. Tá? A força-peso não é dissipadora, ela não dissipa energia. Atrito, dissipa. Barulhos, né, são formas de a gente saber que houve dissipação de energia. Calor, né? Quer saber se você, por exemplo, se você faz esforços, pega pode ser uma calculadora dessa aqui, gente. Fica segurando ela, que vocês querem ter uma ideia da forma de se a força-peso é alta ou não, você faz isso aqui, ó. Você fica segurando uma calculadora, tá? E vê quanto tempo você conseguem ficar segurando essa calculadora. Vocês vão ter noção do que é a força gravitacional. Vocês vão ter noção de que a força gravitacional ela não é tão pequena quanto parece. Tá? Por isso que quando uma criança sai do ventre materno, né, quando ela nasce, a criança, ela tá lá, né, o quentinho, recebendo alimento, né, tudo, né, tal. E ali tem muito empuxo, o empuxo ali é alto. Então ela ainda não sabe qual é o valor da força gravitacional. E quando ela nasce, a criança nasce, então ela sai, ela já tem noção da força gravitacional. Então imagina só você passar uma vida, porque para a criança, ela passou uma vida ali no líquido, né? E na bolsa. E para ela é uma vida. Ela passou a vida ali na bolsa. E quando ela sai, ela se depara de uma hora para outra com uma força muito grande, que é a força gravitacional. Ela sai ali do quentinho, do gostoso e tal, e de repente ela... Que é isso que está acontecendo, né? Que força é essa que está... Né? Aí ela fala, não, é só a força gravitacional, tal, né? Daí a criança já tem noção, já fala, né? Não, é só, eu quero saber meu movimento, tal. Aí já integra, deriva, né? Tá tudo certo, né? Mas de uma hora para outra, cara, é desse jeito que acontece. Então, né, a criança sente, ela passa por esse, é porque é um sofrimento, gente. Pra gente ver, o astronauta, quando ele volta de uma missão, ele passa por fisioterapia para poder voltar a respirar naturalmente, para poder voltar a caminhar, porque ele viveu muito tempo num ambiente de gravidade de aceleração gravitacional mais baixa. Agora imagine uma criança, né? A criança, se bem que nós somos adaptados para isso, né? Enquanto crianças, nossos ossos ainda são maleáveis, nós temos muito mais ossos do que o adulto, né? Então tem tudo isso aí, né, que permite que a gente se adapte muito mais fácil, né? É a natureza, né, gente? Não tem o que falar. Mas isso acontece. Então, aqui mesmo tendo a força gravitacional, nesses casos que nós estamos mostrando, não tem dissipação. Então não importa qual foi o caminho. Qualquer caminho que você faça, a energia se conserva. Bom, vamos para o próximo agora. Aí eu falei assim para vocês, as colisões no caminho fazem com que tenha perda de energia. E agora o caminho é importante? Sim. Então, quando nós temos casos de conservação de energia, se nós temos um gráfico
Um gráfico não é gráfico, uma trajetória, né? Se nós temos a trajetória, então nós podemos ter aqui, por exemplo, x e y. Se o objeto sai do ponto A e vai até o ponto B, se houver conservação de energia, não importa como ele foi. Não importa o que aconteceu no caminho. O que vai importar é a energia do sistema no ponto A e a energia do sistema no ponto B. Isso é o que importa. Agora, quando não tem conservação de energia, então nós temos aqui a trajetória x e y e nós temos aqui o ponto A e o ponto B. Se ele fizer um caminho mais longo, ele vai perder mais energia do que se ele fizer um caminho mais curto. Então, nesse caso aqui, não tem conservação de energia. Então, se não tem conservação de energia, ele vai perder mais energia. Então, aqui, o ΔE linha é maior do que ΔE. Vamos chamar aqui de ΔE, tá? Então, nós podemos ver então que o caminho importa. Então, quando o caminho for relevante, então nós podemos dizer que há perdas de energia ou há ganhos, né? Pode ser também que você tem aqui calor sendo doado, por exemplo, para o sistema. Se calor for doado para o sistema está ganhando energia. Se ele perder por atrito, então ele está perdendo energia. Mas o que importa para nós nesse caso aqui é que agora eu não tenho mais essa possibilidade de dizer que a energia se conserva. Mas o que eu posso dizer é que vamos supor, deixa eu tirar esse ganho de energia aqui. Eu não quero que ganhe, eu só quero que perca para a gente poder entender a conservação de energia, tá? Então, a energia antes é maior do que a energia depois, porque ele perdeu. Quanto que ele perdeu? Ele perdeu a quantidade. A quantidade que ele perdeu é a quantidade que você mede por barulho, por calor, seja como for. Então nós podemos dizer que a energia antes é igual à energia depois, mais a variação de energia do sistema. Tá? O quanto variou. Então veja aqui, se ele perdeu, a quantidade de energia que ele perdeu eu vou somar na energia do sistema depois. Ou eu vou subtrair da energia do sistema antes. E aí eu posso fazer a igualdade. Então, dessa forma aqui, eu consigo, então, equacionar e dizer quanto que o sistema perdeu. Inclusive, a gente pode dizer como ele perdeu. De que forma? Se for por atrito, se for... né? Então, a gente pode dizer. Mas, nesse caso, há forças externas atuando no sistema. O sistema não tem uniformidade temporal. Então, não tem conservação de energia. Olha a M. Noether entrando aqui de novo. Não tem uniformidade aqui. Alguma pergunta até aqui, gente? Esse sistema de partícula, professor, Ah, ele pode também ser negativo ou positivo, pode encontrar ambos, né? o ΔE? Isso mesmo. Pode, positivo ou negativo. Se você ganha energia, então aí você vai... ao invés de você somar, ED vai ser maior do que EA, né? Porque ele ganhou energia. Então aí você tem que retirar para você poder equacionar. Então aí vai ser menos ΔE. Porque ele ganhou energia. Então ED é maior do que EA. Se ED for maior do que EA, para você equacionar, você vai dizer que EA é igual a ED menos a quantidade que o sistema ganhou.
Se o sistema perder, você vai falar que EA é igual a ED mais a quantidade que ele perdeu. Que perdeu. Tá? O mais importante, Michael, não é você saber se você vai somar ou subtrair. É você saber o que você vai somar e o que você vai subtrair e como. Entendendo o que está acontecendo no sistema, você pode... Aí você decide. Se você vai somar de um lado, se vai subtrair, você vai subtrair de um lado, o que você vai subtrair. Aí você vai trabalhar com essas grandezas físicas. Mas você, entendendo o que está acontecendo, você já sabe. Por exemplo, atrito. Se um objeto, se você jogar um objeto, não sei se vocês já brincaram disso, mas é uma delícia. Você pega num corredor, você joga água e sabão, bate o pé na parede e pá, sai assim, tá? Né? É uma delícia, cara. Né? Mas cuidado para não machucar a cabeça, nariz, lá do outro lado, né? Então é uma delícia isso aí. Mas tá. Se você faz isso, o que você... Mas você diminuiu o atrito, você colocou uma superfície. Mas vamos supor que você ponha só um pouquinho de sabão. O que vai acontecer? Você não vai chegar do outro lado. Esse atrito, ele faz com que você ganhe calor. Vai fazer com que perca energia na forma de calor. Você quer saber? Esfrega a mão. Se você esfrega a mão uma na outra, você vai sentir o calor. Agora tem uma coisa muito melhor. Você pega uma semente maior assim, tá? Você pega a semente e você passa no asfalto, no cimento e encosta no colega, por exemplo. E pergunta para ele se queimou. Se queimou, é porque o atrito gera calor, tá? Mas isso dá briga, viu, gente? Então não faz, não. Faz no cunhado, se for criança. Tá? E falando nessa parte de energia, conservação de energia e tal, tinha uma experiência que também uma bolinha de vidro tem mais energia que uma bolinha de borracha. Na hora de jogar, ela fica mais alto, continua ficando até que a bolinha de borracha. Sim. Você já viu esse experimento? A bolinha de borracha, ela quica mais. Fica mais que a bolinha de vidro? Sim. Não, quica mais, o que você quer dizer com quica mais? Assim, esse experimento que eu vi esses dias, que a bolinha de vidro fica mais que a bolinha de borracha. Ela sobe, mas depende da colisão, né? Isso, depende da colisão. Jogando com a gravidade. Porque assim, Então, o que acontece... nós vamos ver isso em conservação do momento. Isso aí não envolve só a conservação de energia. Pode ter conservação de energia. O que acontece é que os corpos, quando eles colidem um com o outro, eles podem sofrer deformação. Você já viu, por exemplo, a bola de vôlei, quando o profissional lá dá uma cortada, que a bola de vôlei ela chega a achatar, ela fica muito achatada? Você já viu em câmera lenta como é que fica? Ela fica muito achatada, mas ela retorna. Quanto mais ela retorna, mais ela... como diz, melhor é a bola de vôlei, né? Porque, imagina, deforma e fica deformado, daí não, né? Faz sentido nenhum. Isso é esse fator é um fator de deformação, e esse fator de deformação é que está relacionado com a colisão. Então, se é uma bola de borracha, se é de vidro e tal, tudo vai estar relacionado com esse fator que eu falei, que é de deformação, e a capacidade que o material tem de retornar ao que ele era. Se o material retorna completamente, então há conservação de energia e de momento. Se ele não retorna, então há dissipação. Que é o que acontece com a bolinha de vidro e a bolinha de borracha. Se tem conservação de energia maior na bolinha de vidro, ela vai quicar mais. Tá? Tá ok. Então, no caso da conservação de energia, né, então como a gente viu, aqui a gente tem a energia total mecânica, Miguel, do sistema na configuração 1. E aqui nós temos a energia total do sistema na configuração 2. Se esses fatores forem iguais, então há conservação de energia. O sistema, então, é conservativo.
e só tem forças conservativas. Não tem forças dissipativas. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? A mais? Tudo bem? Então tá. Relação, energia, trabalho. Então, na relação energia-trabalho, o que nós vamos fazer? Então, lembra que eu falei para vocês que para levar essa calculadora aqui para cima e soltar, eu preciso fazer um esforço. Esse esforço, então, ele está relacionado com energia. Porque, veja só, o sistema tinha uma energia e agora tem outra. Energia potencial. Para que ele ganhasse essa energia potencial, tá, eu precisei fazer um esforço. Então, tem uma força atuando sobre o sistema. No caso, sobre a calculadora. Então, vamos lá. Veja que aqui nós temos um objeto. Deixa eu ver aqui. Tá. Nós temos aqui um objeto na configuração 1. Na configuração 1, o que acontece? Ele tem uma massa e tem uma velocidade. Na configuração 2, ele tem outra velocidade. E ele se deslocou de ΔX. Essas são as configurações. Então você tem aqui configuração 1 e configuração 2. Ou seja, o objeto sofreu um deslocamento. Aplico a Torricelli, porque eu estou assumindo que a aceleração é constante, multiplico por m sobre 2. Por que multiplicar por m sobre 2? Por enquanto, nós temos um único objeto, mas eu posso ter aqui 1 milhão de objetos. Se eu tiver 2 objetos de massas diferentes, então eu vou ter a energia mecânica associada ao objeto de massa m1 e ao objeto de massa m2 eu vou ter outra energia mecânica. A energia total do sistema vai ser a soma das duas energias, tá? Então, por isso que eu vou multiplicar. Então, eu multiplico por massa sobre 2 e, levando em consideração que a massa é constante, né? Então, a gente consegue escrever... Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Veja que nós temos aqui, supondo que a massa seja constante, então nós temos aqui uma grandeza conhecida, que é a força. Então nós temos força vezes ΔX, que é esse termo aqui. Então o termo força vezes ΔX. E aqui nós temos a energia cinética. Aqui é menos. Deixa eu fazer um... Aqui é menos, tá? É menos. Então, nós temos a energia cinética associada à configuração 2, menos a energia cinética associada à configuração 1. Isso vai ser igual a força vezes o deslocamento. Nós estamos tratando aqui de um sistema unidimensional. Então, quem é força vezes deslocamento é o trabalho. Então, o trabalho da força F no deslocamento do objeto da posição A para a posição B é igual à variação da energia cinética. Esse é o teorema energia-trabalho. Fundamental. Fundamental. É extremamente importante e fundamental esse teorema aqui. Eu diria que ele é tão fundamental quanto as leis de Newton. Tá? Então, guardem esse resultado, porque ele vale sempre, em todas as condições mecânicas. Bom? Então, nós vimos também que, deixa eu relembrar aqui para vocês, se nós temos aqui a situação, na situação B, nós temos KB mais UB, seja qual for a energia potencial, tá? Eu não estou limitando a energia potencial gravitacional, não. Então, nós temos aqui EB e EA, certo? Então, e se há conservação, então nós podemos dizer que EA é igual a EB e nós podemos dizer que KB menos KA é igual a menos UB menos UA. Ou seja, ΔK é igual a menos ΔU, tá? Então,
Agora, nós vimos então que ΔK é igual a menos ΔU. Nós vimos também que o trabalho é igual à variação de energia cinética. Então nós podemos afirmar que essa expressão aqui é válida? O que vocês acham? Baseado no que nós conversamos hoje. O que vocês acham? A gente pode dizer, ó, ΔK é igual a menos ΔU. W é igual a ΔK. Se W é igual a ΔK e ΔK é igual a menos ΔU, então eu posso afirmar que W é igual a menos ΔU? Cuidado com a resposta. Não vai dar igual a zero, professor? Como estava anunciando antes. Por que zero? Porque a conservação ainda não teve... chegou no ponto zero, lá no desenho que o senhor fez antes. Não é isso? Eu posso ter o ΔE igual a zero. Mas a Trabalho energia... não pode. Aí, não pode, mas nesse caso aqui a gente está generalizando, né? Então, generalizando, o W não vai ser zero. O W vai ser igual à variação da energia cinética. Ah, tá. Beleza. Aí a questão é, eu posso afirmar que W é igual a menos ΔU? Vocês estão com medo de falar, né? Veja, aqui tem uma questão muito importante também, que é essa daqui, ó. EA é igual a EB. Eu só posso dizer que ΔK é igual a menos ΔU se EA for igual a EB. Se não forem iguais, eu não posso dizer. Então, essa expressão aqui, W igual a menos ΔU, só vale Para sistemas conservativos. para sistemas conservativos. Somente para sistemas conservativos. Ou eu posso também associar o trabalho a forças conservativas, mas daqui a pouco nós vamos ver isso, tá? Então vamos ver os casos para a gente poder entender. Na configuração A, nós estamos na subida. Então na subida nós temos o objeto, ele tem uma velocidade inicial. Então ele tem energia cinética. Na descida, ele tem a velocidade dele é zero, mas ele vai descer por conta da ação da força gravitacional. Não é porque ele tem velocidade zero que a aceleração é zero. A velocidade é zero e a aceleração é diferente de zero. Portanto, a velocidade vai mudar. Se vai mudar, então ele vai voltar para o ponto zero com a mesma velocidade que ele saiu, se o sistema for conservativo. Tá? Então, nesse caso, nós já vimos isso aqui. A energia cinética é integralmente convertida em energia potencial, nesse caso gravitacional, para que o objeto alcance a altura h. Então, nós podemos afirmar que o trabalho para levar o objeto de 1 para 2, né, de 1 para 2, é menos mgh. Então, veja que aqui, nesse caso, só tem a força peso que é conservativa. Não tem forças dissipativas. Tá? Então nós vimos a configuração, na configuração A. Para trazer o objeto do ponto 1 para o ponto 2, o trabalho é menos mgh. E a configuração B? Para trazer o objeto do ponto 2 para o ponto 1, o trabalho vai ser mais mgh. Por que mais? Porque o deslocamento está a favor da força. Vamos ver. Aqui na configuração o deslocamento, olha, ele vira. O deslocamento é para cima e a força é para baixo.
Então a força para baixo e o deslocamento é para cima. Então eles são contrários. Isso leva a um trabalho negativo, tá? Que é o que a gente obteve aqui. Para descer, ele vai ter a força tá para baixo e o deslocamento também tá para baixo. Então aqui você tem peso e aqui você tem o ΔY. Não importa se é negativo, se é positivo, o que importa é que os dois estão no mesmo sentido. Então o trabalho vai ser positivo, como a gente está vendo aqui. Ele é positivo. Então o trabalho da força-peso para fazer esse objeto subir é menos mgh. E para fazer esse objeto descer é mais mgh. Então, quando a gente soma o trabalho para fazer o objeto subir com o trabalho para o objeto descer, o trabalho total vai ser zero. Isso me diz que a força é conservativa e que, portanto, o sistema é conservativo? Não. Não está relacionado, não é algo que eu posso generalizar. Mas o que eu posso afirmar é que o sistema é conservativo e que o trabalho é zero. Então eu posso dizer isso. Eu não posso dizer que o sistema é conservativo porque o trabalho é zero. Isso eu não posso falar. Eu não posso afirmar isso. Mas eu posso dizer o seguinte, que se o sistema for conservativo, o trabalho é zero. Mas eu não posso dizer que, porque o trabalho é zero, o sistema é conservativo. Tá? Então, negresco é fresquinha porque rende mais ou rende mais porque é fresquinha? Rende mais não vende, né? Negresco vende mais porque... Olha eu fazendo propaganda, né? Não fazer propaganda, mas de bolacha, né? Que dizem que dá câncer, não sei lá se isso é verdade ou não, né? Mas enfim. Foi longe, hein, professor? Mas aqui não, aqui eu não posso afirmar. É isso por causa disso e a volta vale? Não. O sistema é conservativo, e o trabalho é zero. Se o sistema for conservativo, o trabalho vai ser zero? Sim. Se o trabalho for zero, o sistema é conservativo? Nem sempre. Tá? Nem sempre. No nosso caso, nos casos que nós vamos estudar aqui, isso é verdade. Mas nem sempre. Professor, você pode repetir a última coisa que você falou? Posso? Que deu um problema aqui na minha internet, aí travou. Você fala na hora que eu falei da Negresco? Não, depois. Do sistema conservativo. Eu tô brincando, Tayla. Assim, se o sistema for conservativo, ou seja, se só tiver forças conservativas atuando no sistema, então o trabalho para um ciclo completo vai ser zero. Então, para fazer o objeto subir, o trabalho é menos mgh. Ah, não foi zero. Não, mas não foi um ciclo completo. Agora, para voltar para o mesmo lugar, foi menos mgh. Mais mgh, menos mgh, deu zero. Por que deu zero? Porque o sistema é conservativo. Ok? Ok. Agora eu vou falar o contrário. O trabalho deu zero. Eu posso afirmar que a força é conservativa? Não. Nem sempre. Eu posso ter forças não conservativas e que o trabalho realizado para voltar para um ponto seja zero. Tá? Entendi. Agora, obrigada, professor. Nada. Então, e o movimento horizontal com atrito? Então agora a gente vai perceber isso bem claramente. Olha só. Então nós vimos que o trabalho total para o objeto subir e descer foi zero. Mas porque a força é conservativa. E agora? Configuração A. O objeto ele vai percorrer para cá. Olha a força. A força está para a esquerda porque a velocidade está para a direita. Se o objeto está indo para a direita, a força de atrito tem que ser contrária. Então é para a esquerda. Certo? Tudo bem? Fazendo as contas, então nós temos aqui que o trabalho é a variação de energia cinética. Lembra que eu falei isso? Vale sempre.
O trabalho é a força de atrito vezes o deslocamento. Se a força de atrito é para a esquerda, ela é negativa. Então vai ser menos força de atrito vezes o deslocamento ΔX, que é para a direita. ΔX. Tá? E a energia cinética? No ponto 1, quando o objeto está no ponto 1, a energia cinética é meio de mv1 ao quadrado. E quando ele está no ponto 2, nós vamos supor que ele parou por conta da força de atrito. Então é zero. Então o trabalho vai ser negativo. Tá certo? E na configuração... Opa, eu coloquei configuração A aqui de novo. Não é configuração A. É configuração B. Tá? E na configuração B? Na configuração B agora ele vai voltar. Então veja que a força de atrito é contrária ao deslocamento. A força de atrito é para a direita, então eu posso dizer que ela é positiva. Mas o deslocamento é para a esquerda, então ele é negativo. Porque o x está para a direita, eu não mudei, não vou mudar. Para poder comparar. Então o trabalho vai ser força de atrito positiva, porque está para a direita, vezes o deslocamento, que é negativo, porque está para a esquerda. Então vai dar um trabalho negativo. Igual a variação de energia cinética. Aqui já mostrou que era negativo. Então o trabalho vai ser menor do que zero. Então eu sei que o trabalho total vai ser diferente de zero. Então o trabalho total da força de atrito para tirar o objeto da posição 1, levar ele até a posição 2 e depois retornar na posição 1 é diferente de zero. Diferente desse caso aqui, ó. O trabalho total para tirar o objeto da posição 1, levar para a posição 2 e retornar para a posição 1 é zero. Por quê? Porque a força-peso é conservativa. E aqui, o trabalho total da força de atrito para tirar o objeto da posição 1, levar para 2 e devolver para 1, deu zero? Não. Se não deu zero, então a força é dissipativa. Ou seja, a força de atrito é uma força dissipativa. Como é que eu sei isso? Acabei de mostrar. O trabalho deu diferente de zero. E se o trabalho total desse zero, eu poderia dizer que a força é conservativa? Não. Porque nem toda força... nem todo trabalho zero para um ciclo completo é por conta de forças dissipativas, conservativas. Tá? Então, olha que o trabalho é diferente de menos ΔU. Por quê? Vamos lá. A força de atrito, eu consigo acumular energia por conta da força de atrito? Vamos ver aqui. Primeiro, vamos olhar aqui. Eu vou pegar esse objeto e vou fazer ele chegar aqui na altura H, no ponto 2. Então eu vou trazer ele daqui para cá. Chegou no ponto 2, chegou. Maravilha! O que aconteceu com ele? Ele ganhou energia potencial gravitacional. Se eu soltar, o que vai acontecer com ele? Vai cair. Então ele acumulou, o sistema acumulou energia? Acumulou. Vamos ver aqui. Atrito. Eu pego esse objeto 1 e trago aqui para a posição 2. Solto esse objeto aqui na posição 2. O que vai acontecer com ele? Naturalmente ele vai retornar para o ponto 1, não é isso? Sim ou não? Vamos lá. Vamos acordar, gente. Eu saio do ponto 1, chego no ponto 2 e tem atrito. Então ele saiu com uma certa... Veja que o sistema não é muito diferente. Aqui ele tem uma velocidade, tem uma força contrária, que é a força-peso. Nós podemos até colocar aqui a força-peso. Tá? Ele tem uma força contrária, que é a força-peso. Tá? E ele chegou até aqui. Chegou até aqui, o que aconteceu com ele? Caiu. Então houve um acúmulo de energia. Ele caiu naturalmente. É só soltar que ele cai. E aqui? Veja, força de atrito, velocidade para a esquerda, velocidade para a direita.
Tá? Semelhante ao que a gente viu. Então, o que está acontecendo aqui? Se ele tem uma velocidade para a direita e uma força de atrito para a esquerda, então agora ele vai chegar até esse ponto 2 aqui. Quem que vai fazer ele parar? A força de atrito. Quem fez ele parar aqui no ponto 2? A força peso, que é a contrária. Então, aparentemente, é um caso muito semelhante. Ele chega aqui com uma certa velocidade e ele vai parar por conta de uma força contrária. É o que acontece na vertical também. Se eu soltar esse objeto aqui, naturalmente ele vai voltar para o ponto 1. É isso? Sim ou não? Deixa eu perguntar aqui. Pode perguntar. É que eu não entendo que força que vai fazer ele voltar naturalmente se o plano tá, tipo, reto. Aí que tá. Tem alguma força que faça ele voltar naturalmente? Acho que não. Não, professor. Eu lembrei de um Você tá negócio querendo aqui, confundir. professor. Isso. Não tem nenhuma força que faça ele voltar, porque só tem força de atrito se houver movimento. Senão, Não, e a força de atrito não faz ele voltar. Então não houve Só faz ele parar, né? Só faz ele parar. Não houve acúmulo de energia potencial. Tá certo? Não houve, não tem. Ele chegou aqui no ponto 2, ele parou, não há nada que faça ele voltar aqui naturalmente. Tem que ter algo que faça ele voltar. Então o que você faz? Aplica uma velocidade aqui para que ele pare nesse ponto. A velocidade para que ele tem que ser a mesma em módulo que a velocidade 1, para ele percorrer o mesmo ΔX, tá certo? Então, o que significa? Não há energia potencial associada a forças dissipativas. Você não consegue acumular energia potencial. Você não tem acúmulo de energia por conta de forças dissipativas. Principalmente porque ela depende do caminho. Forças dissipativas, não. Força-peso. Força-peso você tem acúmulo de energia. Energia nuclear é potencial. Por quê? Porque tem acúmulo de energia. Você coloca todos os átomos ali arranjados no núcleo atômico, ou todos os prótons e nêutrons acumulados ali no núcleo atômico. O que você tem ali? Energia potencial nuclear. Você dá um peteleco aqui, né? Por quê? Porque tem energia acumulada. Então existe energia acumulada ali? Tem energia potencial na forma nuclear. Elétrica, pega um próton e um elétron, coloca juntos, o que eles vão fazer? Vão ficar grudadinhos aqui. Igual acontece no núcleo atômico. O que acontece no núcleo atômico? O próton com o próton se afastam. Não é isso? Sim ou não? Por isso que você não tem núcleo atômico, né? Porque os prótons se afastam. Por isso que é tudo mentira. O quê? Como tem não? sim o núcleo atômico. Tem núcleo atômico? Tem. Tem não, gente. Como que pode? Longe demais a gente, professor. Mas você tem dois prótons juntos ali, os prótons só têm carga positiva com carga positiva se afastam. É porque a força nuclear é maior que a força eletrostática. É porque tem a força nuclear forte, que não atua sobre cargas, mas atua nos quarks. Não é isso? A força nuclear forte. Isso aí. Tá? Por isso que eles estão, o núcleo é unido ali, né? Senão tá louco, né? Então tá. Então vocês entenderam que não há energia potencial associada a forças dissipativas. Ok? Gente, hoje tá intenso, hein? Ô, professor, Oi, tem uma dúvida aqui. pode falar. No caso reto, e se tacar a bolinha girando para trás, assim, não vai chegar um momento que ela vai girar de volta e voltar? Aham. Por quê? E então, como que funciona isso? O que aconteceu, Rafael?
Eu não sei. Eu sei que a bolinha vai voltar. É a energia que ela acumulou energia girando, tem depois energia, voltou. tem energia e associada assim. Mas aí é um fenômeno um pouco diferente. O atrito atua, é por causa do atrito que ela vai voltar. Tá? Mas ali tem uma situação que você tem dois tipos de energia cinética ali, que nós vamos ver mais lá para frente. Tá? São dois tipos de energia cinética que nós temos. Por enquanto, nós estamos tratando apenas da energia cinética de translação. Nesse caso, tem energia cinética de rotação e de translação. Tem os dois. Tá? Então você tem os dois tipos de energia. Oi? Como é que ela volta se você só tá com ela? Não entendi. Não, então, o negócio não é que ela volta. O negócio é que ela Ela não volta. tá, visualmente ela tá voltando. Como é que a gente explica fisicamente que ela volta? Quando você jogou ela, você já jogou ela com um movimento dessa forma, certo? Então ela vai continuar com esse movimento. Ela vai e volta, fazendo o mesmo movimento. O que está acontecendo aqui é que você tem eu não queria entrar muito nisso porque a gente ainda não viu a força, o movimento de rotação, né? Mas o que acontece é que você tem a força de atrito atuando, e a força de atrito atuando sobre, nesse caso, deixa eu pegar aqui para vocês poderem entender esse caso aqui, tá? Então vamos lá. Cadê? Aqui. Se ela está girando, se ela estiver girando para cá, nesse ponto aqui, a velocidade do objeto da bolinha vai ser para cá. Então a gente tem uma força de atrito? Tem. A força de atrito vai ser para cá. Essa é a força de atrito, tá? Então você tem a velocidade dela, então tem tudo a ver com energia cinética, tá? Ela está girando, então você tem energia cinética de rotação e tem a energia cinética de translação. Então você tem que olhar os dois movimentos. Tem que olhar o movimento dela girando e o movimento dela transladando, tá certo? E tem a força de atrito aqui atuando também. Então você tem os dois. Chega uma hora que a força de atrito faz com que ela vai parar. Então ela vai girando, 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 girando até que ela vai parar, uma hora de girar. Isso é o que nós podemos ver. Deixa eu tirar essa força. Deixa eu tirar essa translação. Vamos fazer somente ela girar. Tá? Então ela está só girando num ponto. Vamos supor que a gente tem aqui um eixo. Tá? Então ela está girando em torno desse eixo. Vai chegar uma hora que essa velocidade ela vai diminuir, diminuir, diminuir até parar. Por que essa velocidade aqui, essa velocidade, não faz ela ir para a esquerda? Porque você tem... Agora sim, vamos lá. Então vocês entenderam essa primeira parte? Ele está girando, essa velocidade aqui vai diminuir por conta desse atrito. Tudo bem? Sim ou não? Vocês entenderam? Tá. Agora, eu vou tirar esse eixo aqui. Então, se eu tirei esse eixo, então agora ele vai ter também uma velocidade de translação. Então, ele tem a velocidade de translação e tem a velocidade de rotação. A velocidade total dele é a velocidade de translação mais a velocidade de rotação. Velocidade linear de rotação, não é velocidade, não é o ômega, tá? Essa velocidade aqui é ômega vezes o raio da circunferência aqui, no caso do disco. Tá? Então, ela está vindo para cá. Se essa velocidade passar... Então, essa velocidade vai diminuindo. A VR aqui vai diminuindo, 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 diminuindo. Chega uma hora que essa velocidade de translação, ela vai ter que virar para cá. E por que ela vai virar para cá? Por causa do atrito atuando nela. Tá? Então ela vai voltar.
ela vai retornar. Existe uma inversão aqui. O que acontece? Quando que ela para? Quando o VT for igual a zero. Então ela vai ter exclusivamente a velocidade. Ela vai ter exclusivamente a velocidade de rotação. Mas ela tem uma aceleração. E ela vai ter uma aceleração também. Nesse caso, ela vai ter uma aceleração. Aceleração é o contrário, né? Aceleração para cá. E tem a aceleração linear também, que é de rotação. Tá? Então, eu estou tentando explicar bem por cima mesmo, porque vocês ainda não viram o movimento de rotação. Quando a gente entrar em movimento de rotação, que é quando a gente for entrar em torque e tal, então nós vamos ver esses fenômenos todos associados ao disco. Mas está relacionado com isso. Tudo isso está relacionado com a força de atrito. Se não fosse a força de atrito, não teria esse retorno, Rafael. Não sei se deixei você satisfeito ou piorou a situação, porque piorou a situação no seguinte sentido, né? Agora você é estimulado a estudar movimento de rotação para poder compreender melhor esse sistema. Do ponto de vista da gente caminhar, deixa eu pegar porque é bastante semelhante, tá? Quando a gente vai caminhar, deixa eu pegar aqui, por exemplo. Tá? Isso aqui é um sapato. Tem que explicar o que é, porque eu desenho muito mal, tá? Então esse aqui é um sapato, tá? Esse sapato aqui, então, como é que a gente faz para andar? Quando a gente vai andar, a gente empurra o sapato para trás. Então a gente exerce uma força para trás. Tá certo? Se a gente exerce uma força para trás, mas tem uma força de atrito aqui. Tudo bem? A força de atrito está para frente. Mas está contrário ao movimento? Não, veja bem. A tendência do movimento é para trás. A tendência. Não significa que o pé vai para trás. Se o pé for para trás, você não sai do lugar. Então, se não tiver atrito, você não sai do lugar. Mas aí, o que você faz? Aqui em cima, aqui perto do seu centro de gravidade, você impõe o movimento para frente. Então, quando você impõe o movimento para frente, o seu corpo vai para frente. Então, por que a gente anda? Por conta da força de atrito. Então, você anda no sentido da força de atrito. E não o contrário. A força de atrito é para frente. Então, você só anda porque a força de atrito é para frente. Se a força de atrito fosse para trás, você não conseguia andar. Tá certo? Se não fosse a força de atrito, o seu pé vinha para trás e você caía. Então, dependendo do sapato que você tiver, você cai. Escorrega. Tem que ter atrito. Se não tiver atrito, você vai cair. Quando eu comecei a trabalhar, eu ganhei meu primeiro salário e eu falei assim, vou comprar um tênis bem legal. E fui comprar um tênis top de linha. Eu devia ter uns 10, 11 anos, falei, vou comprar um tênis maravilhoso. Naquela época, o tênis não era tão caro. Mesmo assim, era caro. E eu falei, vou comprar um tênis muito legal. Eu cheguei na loja, eu quero um tênis muito legal. Ai, meu Deus, meu salário não dava. Tá bom, então não precisa ser muito legal, mas legalzinho. Meu dinheiro não dava. Tá bom, então pode ser um tênis mais furreba que você tiver aí. Tá bom, então. Consegui levar o tênis mais furreba. Só que eu não vi que o solado era de plástico. Gente, eu caía na rua todo dia, cara, toda hora. Até eu aprender a andar com sapato. A hora que eu aprendi, eu não caí mais. Mas caía direto. O pessoal tirava sarro, fazia bullying e tal. Mas fazer o quê? Era o que eu... E o Moonwalker, professor? Como que Oi? faz? O Moonwalker, como que faz para trás? Ah, o Moonwalker, né? Moonwalker. Então, ali tem técnica, né? Porque
ele força o sapato dele, ele força a ir para trás. Aí ali é diferente, tá? Então ele força a ir para trás, tá certo? Só que daí o atrito ele ganha. Então essa força aqui supera a força de atrito estático. Então ele está atuando sobre uma força de atrito cinético e não estático, né? Existe então a técnica. Você já fez Moonwalker, Michael? Sabe fazer? Sei. Quando eu era moleque tinha a dança de break. E break a gente tinha que aprender, gente. Moleque que não soubesse fazer o Moonwalker lá não entrava no... Quando o quê? Da época do Rebolation. Ah, então, aí pronto. Tá vendo? Cara, que legal, cara. Então, mas é justamente isso. Então, aí você passa a ter uma força de atrito, passa a ter uma força de atrito cinético. Então, a força F ganha da força de... Então, você força o pé mesmo para trás, mas aí você tem controle total do corpo, né? Lembra que nós estamos trabalhando esse fenômeno é um fenômeno que envolve o corpo todo. Não é somente o pé. Os casos que nós estamos vendo aqui, eles envolvem... A gente coloca aqui um quadradinho, tudo, mas são partículas, tá? A dimensão dele é desprezível. Por enquanto, nós não vimos ainda corpos com dimensões maiores. Por isso que às vezes a gente não compreende como é que nós conseguimos andar por conta da força de atrito. É porque leva em consideração ao torque do corpo, né? O corpo inteiro, corpo extenso, e não uma partícula. Tá? Então, uma outra forma de obter o trabalho igual à variação de energia cinética, eu usei cinética com T aqui, com K lá atrás. Depois eu vou corrigir isso, tá? Depois eu vou corrigir e vou usar só uma letra. Às vezes eu uso K, às vezes eu uso T, aí vai virar o Zetelli, né? Como dizem, né? Só que agora eu vou partir da força. Oi? Só concordei. Ah, então, a força, eu vou partir da força. Força igual a massa vezes a aceleração, porque nós estamos tomando a massa constante. Só que agora eu vou multiplicar por V. Ao multiplicar por V, nós vamos ter V vezes F igual a massa vezes V vezes dV dt, que é a aceleração. Tá? Então, como que nós vamos trabalhar com isso agora? Nós temos massa vezes V dV dt, só que agora eu vou ter força vezes velocidade dt. Então nós fizemos a diferenciação, o D ficou V vezes F dt. V vezes F dt. Só que o V dt é dx. Então a gente sabe, mas como que você sabe disso, professor? Ué, a aceleração é dv dt. E a velocidade é dx dt. Então dx é v dt. Tá? Isso vem da onde? Isso vem da cinemática. Então nós sabemos disso. Então v dt é dx. Então vai ficar mv dv igual a f dx. E quando nós integrarmos isso aqui, nós vamos chegar nessa expressão. A integral de f dx é o trabalho. Então agora para nós o trabalho não é mais força vezes deslocamento. É a integral da força, porque agora a força pode ser variável, ao longo do eixo que nós estamos considerando. Se for x é dx, se for y é dy, se for z é dz. Mas o que importa é que é f dx. Integral de f dx. E agora a força pode ser variável. Essa força pode ser variável. Não precisa ser constante. Porque quando a gente faz trabalho igual a força vezes deslocamento, a força é constante. Mas e se for uma força variável? Se a força for força variável, então é a integral de f dx. Tá? Que é essa expressão que está aqui. Ó. E com isso, nós chegamos, então, numa expressão que nós já conhecemos, que é W igual a dt, trabalho igual a variação de energia cinética, mas sabendo que o trabalho agora pode ser obtido pela integral.
E aí, agora nós temos uma outra generalização. A gente já está acabando, tá, gente? Uma outra generalização que é para o 3D. Para o caso do 3D, nós saímos de um ponto inicial e chegamos num ponto final. Saindo do ponto inicial e indo para um ponto final, no sistema 3D, a força pode ser qualquer força atuando aqui. Porque agora eu posso tratar como a integral. Então eu integro F em dl. Quem é dl? É o elemento do caminho. Professor, você chama de dl num lugar e chama de ds no outro. Professor. Não faz isso não, professor. Isso é feio. Isso é feio. Já tá confundindo tudo. É por causa da notação. Aqui, pronto. Agora é dl. Quem é o dl? Se o sistema for 2D, nós podemos escrever o dl como sendo dx na direção I mais dy na direção j. Se for 3D, nós podemos escrever o dl como sendo dx na direção x mais dy na direção j mais dz na direção z. Tá? Então, esse é o dl. dl então pode ser escrito dessa forma. O que importa é que nós generalizamos a expressão W igual à variação de energia cinética. Tá? Isso que é importante para nós. Deixa eu ver o que vem aqui depois. Tá, depois eu vou ver isso aqui. E para a gente terminar mesmo, nós vamos ver a potência. A potência está relacionada à força, a força vezes a velocidade e não ao deslocamento. Então, fazendo no caso unidimensional, deixa eu até colocar aqui que é unidimensional, nós fazemos força vezes velocidade igual a massa vezes velocidade dv dt. Então agora, como que nós vamos escrever? Ao invés de escrever v vezes dv dt, eu escrevo ddt de v quadrado. Ué, mas podemos fazer isso? Podemos, quer ver? Veja só, a derivada de v quadrado vai ser igual a 2 vezes v dv dt. Tá? Essa é a derivada. Então nós vamos escrever, ao invés de escrever, e aí eu posso, se eu dividir aqui por meio, eu vou ter que dividir por meio, não, multiplicar por meio, né? Dividir por 2. Então nós vamos ter aqui v dv dt. Então, o v dv dt nós vamos escrever como meio de dv quadrado dt, que é o que está aqui, ó. Então tem o meio dv quadrado dt, tá? Que é esse aqui. Então vai ficar F, a força vezes a velocidade é igual a derivada de meio mv quadrado dt. Só que meio mv quadrado é a energia cinética. Então nós podemos escrever que a potência é força vezes velocidade. Então, e a variação de energia cinética, que é dk/dt, é igual a potência. Então a potência é a variação da energia cinética com o tempo. Um carro que tem mais potência, ele varia mais rapidamente a sua velocidade. Mais rapidamente tem a ver com o tempo, derivada temporal da velocidade, então é relacionada à energia cinética. Então potência está relacionada com a variação da energia cinética. Maior a variação da energia cinética, maior a potência. Então está relacionada com dk/dt. Mas por que nós trabalhamos com potência? Oi, pode falar, Maicon. Podemos fatorar as partes aí? Não pode porque é derivada. Não, após ou antes.
Após o quê? Qual que você está falando? Após de derivar ou integrar, nós podemos fatorar e tal. Aqui não dá para fatorar. Aqui, por exemplo, não dá para fatorar. Uhum. Porque esse V aqui é uma derivada da velocidade. Então você precisa derivar primeiro para depois verificar se pode ou não fatorar. Aqui, eu posso tirar o V quadrado? Não posso. Então eu não posso mexer com o V quadrado, porque é derivada temporal de V quadrado. Então o que eu faço? Ao invés de mexer com o V quadrado, eu trago a massa sobre 2 para dentro da derivada. Porque como a derivada é temporal e a massa é constante, eu posso colocar a massa dentro da derivada. Porque a dm dt vai ser 0. Tá? Mas quando eu generalizo, a massa pode ser variável. Então a potência pode estar relacionada também com a variação da massa. Que é o que acontece. Quando um foguete perde um módulo, por exemplo, ele tem um aumento de velocidade. Então está relacionado com a potência e a perda da massa também. Tá? Que é a generalização dessa expressão P igual a dk dt. Eu posso generalizar. Agora, fatorar eu não posso. Nesse caso aqui eu não posso, não. Porque eu estou trabalhando com derivadas. Então eu não vou. Não é por isso. Mas é pela álgebra que nós fizemos. A álgebra que nós fizemos não permite que a gente fatore. Tudo bem? Tá. Aí. Sim, Oi? Sim, peguei. Então tá bom, Sim. mano. Maravilha. O que nós vamos fazer na semana que vem? Na semana que vem, nós vamos estudar o caso da... Aí nós vamos começar a verificar os exemplos. Então aí nós já vamos para uma coisa mais aplicada. Então não vai ficar tão monótono para vocês. Não vai ficar tão chato, tão cheio de conceitos. Mas a gente precisava desses conceitos para a gente poder trabalhar, tá? Então, a semana que vem nós vamos ver casos mais aplicados. Tá? Então, aí sim, a gente retorna, né, aplicando todos os casos que nós conversamos na segunda-feira e hoje. Então, são 2 dias assim que eu diria que são bastante penosos para vocês, porque exige muita concentração, porque são muitos conceitos. Mas agora, né, como que é que falava? Depois da tempestade vem a bonança, né? Então agora vem a bonança, que é a aplicação dos conceitos. E é na aplicação dos conceitos que vocês vão... aí nós vamos trabalhar novamente. Na aplicação nós vamos trazer todos os conceitos que já foram vistos. Então nós vamos falar, ó, aqui nós estamos aplicando aquele conceito assim, olha, aqui tem força de atrito, olha, essa força é dissipativa, essa força é conservativa, olha, esse trabalho é da força conservativa, esse trabalho é da força não conservativa. E assim a gente vai trabalhando de tal forma que vocês vão se familiarizando com todas essas situações. Tá certo? É isso, gente? Certo, prof? Ô, professor. Sucesso, professor. Ô, professor. Então, Oi. pode falar. Naquele último exemplo, só se aplica quando a força for variável? Naquele último que o senhor mostrou na aula? Não. É sempre. Você fala o trabalho igual a variação de energia cinética, a potência igual a variação de energia cinética. Era o último. No último, não, vale sempre. Nós fomos trabalhando assim. A forma que nós trabalhamos hoje foi assim. A gente apresentou casos particulares. Por exemplo, trabalhar com Torricelli é um caso muito particular porque a aceleração é constante. Trabalhamos com massa constante. Então nós trabalhamos com aceleração constante, trabalhamos com massa constante e fomos determinando fomos associando as grandezas. Trabalho com variação de energia cinética, variação de energia cinética com variação de energia potencial. Então nós vamos trabalhando isso sempre mas nós fomos generalizando. Então aos poucos nós fomos generalizando, de tal forma que nós chegamos às expressões mais gerais. Então potência igual a variação de energia cinética com o tempo vale sempre.
Trabalho igual a variação de energia cinética vale sempre. Tá? Entendi. Pode tratar como leis. Trabalho igual a variação de energia menos a variação de energia potencial. Opa! Não, porque pode ter forças dissipativas. Então, nesse caso, não vale sempre. Mas nós podemos generalizar dessa forma também. Enfim, é isso. Mais alguma pergunta, gente? Algum comentário?